Essa casa é sua, é nossa, é do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. O livro de Oséias. Oséias, capítulo de número 6. Oséias, capítulo de número 6. Eu quero falar com você hoje sobre algo muito importante. E também muito especial. Oséias, capítulo de número 6. Oséias 6, você achou? Oséias 6, verso 1. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Amém, querido? Eu quero cantar uma canção que vai falar muito sobre o que eu quero conversar com você nessa noite. Eu gostaria que você prestasse atenção na letra dela, e se você souber, cante comigo nessa noite essa canção. Glória a Jesus. Lembra dessa? Então canta. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Canta comigo, vai. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Aí você pergunta, Senhor, mas por que eu? E aí o Senhor te diz: eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória.
Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a sua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Porque me queres tanto assim, filho, eu quero. Cante. Enxugar teu, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Por quê? Porque eu te amo. No manto da minha glória Ele vai. Eu vou desenrolar o rolo santo e mudar a sua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Porque me queres tanto assim, filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim, Senhor? Porque eu te amo. Você crê no amor de Deus pela sua vida? Você acredita que Jesus te ama de verdade? Você crê nisso? Eu quero conversar com você sobre isso nessa noite. Está pronto para ouvir a palavra agora? Então vamos lá. Oséias 6. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Pai, ministra aos nossos corações nessa noite. Nós precisamos e queremos muito ouvir Tua voz. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no mês de fevereiro. Fevereiro é o mês da palavra, não é? Nós começamos lá no dia 31 de janeiro. Nós começamos um sermão que se transformaram em 2. Os irmãos lembram? Semana passada a gente concluiu aqui, nós falamos que Deus é Deus, estabelece caminhos e lugares. Hoje nós falaremos sobre um novo tema. E o tema que eu quero trabalhar com você hoje, muito possivelmente nos próximos domingos, é: você precisa conhecer Jesus. Você conhece Jesus? Alguém aqui conhece Jesus? Conhece? Você precisa conhecer Jesus. O profeta Oséias, ele profetiza em um dos períodos mais conturbados da história de Israel. Oséias profetiza num tempo extremamente difícil
para se profetizar. Deus levanta Oséias por volta do ano 735, mais ou menos, 750 a.C. Deus levanta Oséias com um propósito, com uma missão. Deus levanta Oséias para ter um particular com o povo de Israel. O período não era dos melhores. Naquela época, o povo de Israel convivia com a dominação do Império Assírio. Naquela época, Israel teve 4 reis e os 4 foram assassinados. O povo convivia com uma corrupção moral e religiosa tremenda, imensa. E a Bíblia diz que o povo de Israel havia se afastado de Deus, abandonaram a Deus, deixaram Ele de lado, escolheram para si reis segundo a sua própria vontade, reis que governaram segundo o seu coração, reis para atender os desejos e os caprichos do coração do povo, mas que na verdade acabaram se tornando um fardo para o povo. Eles escolheram homens sem levar em consideração a vontade de Deus, escolheram pessoas sem levar em consideração aquilo que Deus queria para eles. A Bíblia vai dizer que eles colocaram falsos ídolos no lugar do verdadeiro Deus. O povo de Israel fez aliança com outros povos, alianças que eles nunca deveriam ter feito, e ao fazer aliança com outros povos, eles se esqueceram da aliança que eles tinham com Deus. E a pergunta é: será que nos nossos dias nós vivemos algo diferente disso? Será que hoje nós vivemos alguma coisa que destoa muito disso? Se nós pararmos para analisar, o nosso contexto atual é o mesmo. Tirando a parte que não tem nenhuma nação que nos oprime, mas se você olhar à sua volta, você vai ver um monte de gente que abandonou a Deus, um monte de gente que deixou Deus de lado, tanta gente que viveu coisas extraordinárias de Deus, tanta gente que já viveu coisas sem descrição, tanta gente que já viveu milagre, tanta gente que já viveu e já presenciou coisas de Deus, que muitos e muitos ainda não presenciaram, e hoje estão completamente longe de Deus, hoje estão completamente longe da vontade do Senhor. A Bíblia vai dizer que Israel conhece Deus, e não era da noite para o dia. Israel conheceu a Deus na terra do Egito, quando o Senhor se manifesta, providencia um libertador e os tira das mãos de Faraó. A Bíblia vai dizer que Israel conhece quem é Deus no meio do deserto. Durante a sua peregrinação, quando não tinha comida para comer, Deus fazia o maná cair. Quando não tinha água para beber, Deus fazia brotar da rocha. Quando não tinha carne para comer, Deus providenciava a carne. Quando precisava de calor, Deus mandava a nuvem de fogo. E quando precisava de um clima mais ameno, Deus mandava uma coluna de nuvens. O povo de Israel conheceu a Deus no deserto, teve experiências com Deus no deserto. O povo de Israel viveu vitórias, conquistas. Quem não se lembra da grande muralha de Jericó, imponente, gigantesca, impossível de destruir, mas que Deus com seu poder e autoridade jogou por terra, para que o povo de Israel pudesse passar? Quem não se lembra das muitas vitórias que Deus concedeu a Israel contra filisteus, amalequitas, contra todo o povo que se levantava contra eles? Deus concedeu vitória, Deus abriu portas, Deus deu aquilo que ninguém mais havia dado. Deus os colocou numa terra que manava leite e mel. Deus providenciou o melhor, Deus providenciou aquilo que eles precisavam, Deus entregou tudo para eles, algo que até então Deus não havia feito para ninguém, algo que até então Deus não havia liberado sobre ninguém, algo que até então Deus não havia dado a nação alguma, mas Deus deu a eles.
Deus libera sobre eles. E ainda assim, a Bíblia vai dizer que vira e mexe, direto e reto, Israel se desviava do Senhor. Ainda assim, a Bíblia vai dizer que Israel abandonava a vontade de Deus. Ainda assim, a Bíblia vai dizer, apesar de tudo isso, eles ainda deixavam Deus de lado. Será que nós estamos vivendo alguma coisa diferente disso? Será que você está vivendo alguma coisa diferente disso? Olha para a sua vida. Tanta coisa que Deus já liberou sobre você. Tanta coisa que Deus já liberou sobre tua casa, sobre a tua família. Tanta coisa que Deus já liberou sobre a tua história. E será que você não tem deixado o Senhor de lado? Será que as nossas atitudes não têm colocado Deus para escanteio? Tanta gente que já viveu coisas extraordinárias de Deus e agora o deixam de lado. Israel ainda estava no deserto, comendo do maná de Deus todos os dias, comendo das codornizes que Deus mandava todos os dias. E a Bíblia diz que ainda assim eles tiveram coragem de erguer um bezerro de ouro no deserto. Tem gente que come do milagre de Deus. Tem gente que vive da porta que Deus abre. Tem gente que caminha daquilo que Deus providencia, mas ainda assim tem coragem de deixar Deus de lado. Será que não é isso que você está vivendo? Será que você não está usando o que Deus te deu contra Deus? Será que a gente não está usando aquilo que Deus deu para nós, a bênção que Deus liberou sobre nós, contra Ele? Israel estava vivendo isso. Abandonaram a Deus, deixaram Deus de lado. Apesar de tudo aquilo que Deus havia feito, colocaram Deus de lado. A Bíblia vai dizer que eles fizeram escolhas que os levaram para longe da vontade de Deus. Já disse aqui em outras ocasiões, a nossa vida é feita de escolhas. Todo dia, toda hora você toma decisões, você faz escolhas, não é? Quantas blusas você olhou no seu guarda-roupa até escolher a que você está com ela? As irmãs, quantos vestidos olharam no guarda-roupa, quantas calças, quantas blusas, quantas saias olharam, até decidir pela que você está aqui hoje. Toda hora a gente toma decisões, algumas mais simples, outras mais complexas, algumas decisões de pouca relevância, mas outras decisões de muita relevância. Algumas decisões me aproximam de Deus, mas outras decisões me afastam dele. Mas e na sua vida, o que tem predominado? As decisões que te aproximam de Deus ou que te afastam de Deus? O que tem prevalecido sobre a sua vida? O que te aproxima ou o que te afasta? E não pense você que se afastar de Deus começa com algo grandioso. Não pense você que chegar num ponto como Israel chegou foi da noite para o dia. Não foi. São pequenas decisões, pequenas escolhas que a gente faz todos os dias, que pouco a pouco nos levam para longe da vontade de Deus. Tudo começa com uma pequena decisão, que me leva a uma pequena distração, que me leva a uma grande ilusão, que essa grande ilusão me prende longe da vontade de Deus para mim. São coisas pequenas. Tem gente que toma muito cuidado com coisas grandes, mas se esquece de observar as coisas pequenas. Tem muita gente sendo destruído pelo inimigo, e não é nas grandes coisas, não é nos grandes pecados, são nas pequenas brechas que a gente abre todo dia. São nas pequenas coisas que todos os dias a gente abre uma brechinha ali e deixa que aquilo vá contaminando o nosso coração.
contaminando o nosso coração, contaminando o nosso coração. E quando a gente percebe, a gente está tão longe de Deus, que a gente não consegue achar a porta para voltar. A Bíblia vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu. Por quê? Porque do coração procedem as saídas da vida. Você não precisa de uma grande brecha para se afastar de Jesus. Você só precisa de uma pequena brecha no seu coração todos os dias. E isso vai corrompendo você até que um dia você está completamente longe. Jesus vai falar sobre o fermento com os fariseus e ele vai dizer: um pouquinho de fermento só leveda toda a massa. A gente está se preocupando muito com as grandes coisas, com os grandes pecados. E às vezes nós nos esquecemos das pequenas coisas, dos pequenos pecados. São aquelas pequenas mentiras que me afastam de Jesus. São aquelas pequenas coisinhas, aquelas coisinhas pequenininhas que vão tomando e criando. Até que o coração está completamente tomado. Já deixou carne fora da geladeira por um tempo? Já fez isso? Vou contar um negócio para vocês. É meio nojento, mas eu vou contar. Teve um dia que eu assei uma carninha lá em casa. Estava eu e Milena. E duas pessoas. Quando assou, compra uns 2, 3 bifes, joga na churrasqueira, está tudo certo. Mas teve um dia que a gente comprou e fez para deixar para janta. E aí a gente deixou para janta. Mas na hora da janta, quando a Milena foi jantar, foi esquentar a comida para jantar, a tampa que eu tinha pego para fechar a panela da carne, ela tinha um buraquinho desse tamanhozinho, bem no meio da tampa. E tinha entrado uma mosca lá dentro. Uma única mosca, pequenininha. Entrou lá. Aí a Milena falou: eu não vou comer isso não. Falei: Milena, uma mosquinha só, não dá nada não. Só pegar e jogar fora. Falei: eu não vou comer. Falei: gente, joga um óleo aí, acende o fogo nesse trem e deixa o pau quebrar. Eu: não vou comer isso não. Falei: então deixa isso aí. Só que no outro dia a gente ia para Valadares. E acabou que a gente comprou alguma coisa para comer e esquecemos a panela em cima do fogão. Isso foi num domingo. Na segunda-feira nós passamos o dia inteiro em Valadares resolvendo algumas coisas. Voltamos na terça-feira de manhã. Quando a gente chegou em casa na terça-feira de manhã, mas estava um cheiro de carniça dentro de casa. Mais um cheiro de podre. Falei: o sangue de Jesus tem poder. Quem morreu aqui dentro? E a gente começou a procurar. Daí a pouco a menina falou: Lucas, vem cá para você ver. Quando eu cheguei, que eu olhei a bendita da panela que tinha ficado em cima do fogão, gente, aquilo estava tomado de bicho. Umas lagartas de todo tamanho, uns trem rastejando. Eu falei: misericórdia. Mas estava tomado. Não deu para reaproveitar a panela até hoje. Isso foi o ano passado, até hoje não deu para reaproveitar a panela. Estava completamente tomada de bicho. O diabo não precisa de muita coisa para destruir seu coração. Ele precisa de uma pequena brecha, de um pequeno descuido, de uma pequena coisa onde ele pode ir lá toda hora. Toda hora ele pode entrar lá naquela pequena coisa. E ele vai tomando até encher de verme. E se a gente não faz a limpa naquilo ali, quando a gente perceber, o nosso coração já virou um sepulcro caiado. E a gente já vai estar podre por dentro. Por quê?
por causa das más escolhas, das más decisões, das pequenas decisões que a gente toma errado e que vai me afastando de Deus, pouco a pouco, vai me afastando da vontade de Deus, melhor dizendo, pouco a pouco. Quem está entendendo isso aqui pode dizer amém? São essas mesmas pequenas escolhas que tiram Deus do primeiro lugar e colocam outras coisas ou outras pessoas no lugar que era para ser de Deus. Já disse aqui inúmeras vezes, Deus não aceita ser o segundo. Deus não aceita ser o outro. Deus não aceita ser a terceira, a quarta opção. Ele quer ser o primeiro. E às vezes nós tomamos algumas decisões que colocam Deus em segundo plano. Às vezes a gente toma algumas decisões que colocam Deus em segundo lugar, que deixam Deus de lado. Mas tirar Deus do primeiro lugar é o mesmo que jogar do avião um bom piloto, colocar uma criança inexperiente para te guiar em pleno voo. Pode até dar certo, mas no final vai ser trágico. Pode até funcionar no primeiro momento. Você pode substituir Deus no seu coração, você pode colocar quem e o que você quiser. Num primeiro momento nada vai acontecer, mas uma hora você vai perceber que você precisava que Deus estivesse ali, mas Ele não estará. Por quê? Porque você o jogou para fora. Jesus vai dizer para uma determinada igreja da seguinte maneira: eis que eu estou à porta aí, se você abrir a porta eu entrarei, cearei com você e você ceará comigo. Mas e se você não abrir a porta? Você acha mesmo que Ele vai entrar? E se você não abrir teu coração, você acha mesmo que Deus vai fazer? E se você não deixar que Ele faça, você ainda acredita que Ele vai fazer alguma coisa? Não vai. Por quê? Porque nós tomamos a decisão de colocar outras coisas ou outras pessoas no lugar que era para ser de Deus. Isso pode dar certo por um tempo, mas no final vai ser trágico. A Bíblia vai dizer que Israel, o povo de Israel, deixaram a aliança com Deus para se aliançar com outras pessoas. Quantas pessoas comprometidas com Deus você já ouviu falar que simplesmente abandonou, simplesmente largou? Já vi tantas mulheres de Deus abriram mão de ministério, de chamada, para se casar com alguém que sequer conhecia Jesus de verdade. Tantos homens de Deus que abriram mão de ministério, de chamado, de obra, para se casar com alguém ou para se aventurar com alguém que não levaria a lugar nenhum, para se deixar dominar por pensamentos, sentimentos que não o fariam sair do lugar. Tanta gente de Deus, gente que Deus levantou, que se aliança com pessoas erradas e perde completamente aquilo que Deus tem. Conheço um determinado pastor, um homem tremendamente usado por Deus, um homem de Deus, com um chamado, com um ministério, e que ele abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo, jogou tudo fora, se tornou um homossexual e foi viver completamente longe da vontade de Deus para a vida dele. Completamente longe. E um dia eu me encontrei com ele dentro de um ônibus. Dentro de um ônibus eu me encontrei com ele. Ele estava sendo trocador da Valadarense. E eu me encontrei com ele e disse: eu te conheço, você é o pastor fulano de tal. E ele disse para mim: eu
eu não sou mais. E eu perguntei para ele, o que aconteceu? E ele disse para mim, eu me afastei de Deus e deixei que outras coisas dominassem o meu coração. Perdi tudo. E hoje eu estou aqui. Às vezes a gente acha que não vai ter nenhum problema se eu me aliançar com alguém errado, ou se eu deixar Deus de lado para me aliançar com outras pessoas, mas a gente não está observando o futuro. E foi exatamente isso que Israel fez. Se aliançou com um monte de gente, que no final das contas não resolveu absolutamente nada. E a Bíblia vai dizer que as consequências disso vieram, e foram duras. As consequências vieram sobre Israel de uma maneira pesada. Um cerco babilônico, 4 reis assassinados, viveram um caos político e religioso na nação. Por quê? Porque decidiram abandonar o centro da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus levanta Oséias e vai até aquele povo e diz para eles: vinde, voltemos ao Senhor. Tudo aquilo que Israel precisava era voltar-se para Deus. Tudo aquilo que Israel necessitava era abandonar a posição em que estavam e voltar suas vidas para Deus. O mais importante para eles naquele momento não era o cerco, o mais importante não era como vencer o cerco, o mais importante era voltar para o centro da vontade de Deus. Tem muita coisa na nossa vida que ainda não andou, que está dando errado, simplesmente porque nós não estamos no centro da vontade de Deus. Só vir ao culto não significa que você voltou para o centro da vontade de Deus. Estar na igreja todo domingo e terça-feira não significa que você está vivendo no centro da vontade de Deus. É o seu dia a dia que vai mostrar como anda o seu coração. É o seu dia a dia que vai mostrar quais foram as suas escolhas, quais são as suas atitudes, o que é que você está vivendo. Mas o convite é claro. O convite é atual. O Senhor continua dizendo: vinde, volte. A palavra de Deus continua dizendo: vinde, voltemos ao Senhor. E Oséias vai dizer: porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele a curará. A verdade mesmo é que não foi Deus quem fez a ferida, não foi Deus quem feriu Israel, foram as suas próprias escolhas, foram as suas próprias atitudes. O que despedaçou Israel não foi a mão de Deus, foram as consequências daquilo que eles mesmos fizeram. Talvez você está vivendo na sua vida a consequência de algo muito ruim que você praticou lá atrás. Talvez você está vivendo hoje a consequência de ter abandonado o Senhor, de ter vivido uma vida fora da vontade de Deus. Talvez você esteja vivendo as consequências de viver fora do plano que Deus traçou para a sua vida. O pecado gera feridas, se afastar de Deus gera feridas, escolhas erradas geram feridas, alianças quebradas geram feridas. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te fazer entender todas estas coisas, mas também para te dizer que há cura em Deus para a sua vida, há cura em Deus para a sua história, há restauração em Deus para você.
Da mesma forma que foi feita uma ferida, o texto diz que Deus é poderoso para ligar novamente essa ferida. Da mesma forma que houve um despedaçar, ainda há um mover de Deus para te restaurar. Há uma promessa de restauração, há uma palavra de restituição, há uma palavra de mudança, de transformação de Deus para a sua vida. O Jesus que eu conheço é capaz de pegar toda essa história fracassada, derrotada, moída, quebrada, de pegar alguém que está completamente destruído e transformá-lo para que ele viva a plenitude da vontade de Deus. Mas para que você viva tudo isso é necessário que você conheça Jesus. Conheça Jesus. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos continuar essa mensagem. Porque você precisa conhecer Jesus. Hoje foi o dia de você identificar aquilo que está te mantendo afastado da vontade de Deus. Talvez você já conseguiu identificar. Talvez você esteja agindo como Israel, que viveu todos os milagres de Deus e no final das contas colocou ele de lado. Talvez você fez alianças com quem não deveria se aliançar. Está na hora de quebrar isso. Talvez você colocou no lugar de Deus alguém que não deveria estar, ou alguma coisa que não deveria estar no lugar de Deus. Talvez você esteja vivendo as consequências das suas más escolhas. Mas o tema da mensagem é: você precisa conhecer Jesus. Sabe por que você precisa conhecer Jesus? Porque independentemente do que você fez ou deixou de fazer lá atrás, Jesus está dizendo: vinde, volte, porque daqui para frente Ele tem uma nova história para a sua vida. O que passou, passou. O que você fez de hoje para trás, acabou. O que importa é daqui para frente. O que importa é como você vai levar daqui para frente. O que importa é como você vai direcionar a sua vida daqui para frente. Eu comecei essa mensagem cantando uma música e dizendo para você que Deus te ama muito. Deus te ama demais. E Ele te ama tanto que Ele é capaz de ignorar todos os seus pecados só para te dar uma vida nova, para te fazer viver uma nova história, para te fazer andar em lugares altos. O seu pecado não pode apagar o amor de Deus sobre a sua vida. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, será a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, o perigo ou a espada? Não, pois eu estou bem certo de que nada disso pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você precisa conhecer Jesus para entender que a partir de hoje Ele quer te dar uma nova história. Pastor, eu tomei tantas decisões erradas na minha vida que eu não tenho coragem de ir à frente para dizer: Jesus, eu te aceito. Mas apesar de ser o popular, quem quer aceitar Jesus, não é? Essa é a mensagem, o chavão que a gente sempre fala, né? Quem quer aceitar Jesus? Mas na verdade você não precisa aceitar Jesus. O que você precisa é tomar a decisão de aceitar o amor que Ele está derramando sobre a sua vida. Você não tem que aceitar Jesus. Você só precisa correr para os braços dele e dizer: Pai, me deixa viver desse amor. Você só precisa deixar que o amor de Deus inunde a sua vida, para que você viva a plenitude que o Senhor preparou para você. Curve sua cabeça onde você está, feche os teus olhos.
Ministério de louvor. Só os instrumentistas. Você precisa viver o que Deus escolheu para você viver. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar uma decisão hoje. Uma decisão de querer conhecer Jesus. De dar um passo em direção a Jesus, para que Ele mude sua vida. Dar um passo em direção a Jesus. E deixar que o amor dele transborde sobre você. Mas pastor, a minha vida é cheia de pecados. Pastor, a minha vida é cheia de iniquidade. A minha vida é um poço de iniquidade sem fim. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não se importa com o que você fez de hoje para trás. Deus quer que você tome a decisão hoje de mudar de vida. Onde está a primeira pessoa que vai entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão, quero orar por você. A igreja com os olhos fechados, por favor. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Que quer se reconciliar com Deus? Deus está chamando você nessa noite, simplesmente porque Ele quer mudar a sua história. Glória a Deus, temos 2 vidas lá atrás. Vem cá, eu quero orar por vocês. Podem vir aqui à frente, por favor. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão, quero orar por você. Aleluia. Glória a Jesus. Se tiver mais alguém, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Os nossos discipuladores esperando eu chamar. Tem mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Tem mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus para viver uma nova história? Para viver algo diferente, algo novo? O Senhor está chamando você. Mas pastor, eu tô atolado até o pescoço. Não tem problema, meu irmão. Deus pode desatolar. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos mais uma pessoa. Louvado seja Deus. Tem mais alguém? Se tiver, dá um sinal com a sua mão. Que quer se reconciliar com Jesus. Quer voltar hoje. O Senhor te chama hoje. Vem cá, eu quero orar por você. Vem cá. Glória a Deus, mais um, mais 2, louvado seja Deus. Se tiver mais alguém, vem cá, eu quero orar com você em nome de Jesus. Aleluia. Tem mais alguém? Se tiver, vem já, o Senhor está te chamando. Não tem mais ninguém? Vamos ficar de pé, igreja. Nós vamos orar por essas pessoas. Pai, eu sou grato ao Senhor. Sou grato porque o Senhor é fiel. Obrigado por essas pessoas que estão no altar. Obrigado porque o Senhor os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Pai, porque o Senhor ministrou aos corações de uma forma especial, para que eles viessem aqui hoje e entregassem suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que todas as cadeias, que todas as barreiras do inimigo que os prendem ou os prendiam,
que seja quebrada em nome de Jesus, para que eles vivam a plenitude do Senhor. Pai, eu abençoo a vida de cada um deles aqui nessa noite. E eu peço que o favor do Senhor seja sobre eles em nome de Jesus, mudando suas vidas, transformando suas histórias, fazendo com que eles vivam a plenitude do Senhor todos os dias. Eu os abençoo em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, repitam comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida e faz morada em meu coração. Digam comigo: Senhor Jesus, eu quero te servir de todo o meu coração. Me ajude e me dê graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir a Jesus. Que Deus abençoe.